que estamos na Semana dos Pais, a figura do pai que é tão importante para todos nós. Os filhos realmente seguem os exemplos dos pais, doutora? Nossa, com toda certeza, né? A criança, ela precisa de uma base para ter em quem confiar, né? E até para determinar o que é certo, o que é errado. E a família é esse primeiro lugar onde ela tem todos esses exemplos, né? E é mais na figura do pai e da mãe que ela tem esses exemplos. Então, tudo que ela acaba vendo em casa, ela vai reproduzir em outros lugares, né? Então, por exemplo, se a casa é uma desordem, a tendência dela a reproduzir isso na escola, nas brincadeiras, vai ser assim também, porque é o que ela está vendo em casa, e o que ela está vendo em casa é o que é correto, né? E acho que, assim, uma regrinha legal para todo mundo que está nos ouvindo é assim, como é que a criança pensa, né? Se meu pai faz, se meus pais fazem, é o certo, então eu vou fazer também, né? Então também não são só as coisas ruins, então se os pais também fazem as coisas boas, eles também vão reproduzir. Mas para a criança é sempre assim, meu pai fez, a minha mãe fez, então é o certo, né? Ela não vai distinguir se está certo ou errado, porque se o pai fez é referência para ela. E assim, aquela frase então que fala, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Fala assim, ó, os pais podem fazer, você não pode. Acontece na educação dos filhos e as crianças conseguem seguir as palavras e falar, meu pai está fazendo, eu vou fazer igual. Não, as atitudes não. Será que elas conseguem separar isso? Nossa, não, de maneira alguma, porque assim, né, os pais, eles servem de modelo de comportamento, né? Principalmente o pai, que nós estamos falando, né, em foco nessa semana. Então, assim, tanto para as meninas como para os meninos, o pai é um modelo de comportamento. Então, o que eles vão seguir? As ações, né? Então, assim, as crianças, elas são muito observadoras. Todo mundo que tem criança em casa, né, às vezes faz alguma coisa, acha que a criança não percebeu e a criança percebeu e já está até reproduzindo, né? Então, assim, o falar, quando a gente fala as coisas para a criança, às vezes ela não guarda, mas a ação, ela acaba gravando de uma maneira mais forte. Então, por exemplo, a gente fala para a criança, ó, não pode jogar o lixo no chão, tem que jogar no lixo. Às vezes ela nem está prestando atenção, ela está distraída. Se eu estou num carro, né, e jogo o lixo pela janela, ela está vendo aquilo e ela vai guardar essa ação como a correta. Né? Então, assim, os adultos, os pais, o pai, né, a ação, o que eles fazem efetivamente, fica um registro maior guardado para a criança, para o adolescente. Muito bem. E vamos falar de um assunto assim, vamos supor, sem pensar na hereditariedade nem nada, mas a mãe é aquela que cuida, tá ali, é o que mais, né, cuida. E o pai é aquele que de repente tem uma vida mais livre, pode sair, se divertir mais, ou seja, trabalha fora de casa, pode sair com os amigos, a mãe em tempo integral, porque tem que ir para a escola, lavar, passar, arrumar, né? Vamos pensar assim. E de repente você pensa na questão dos hábitos do pai. Será que tá certo a gente poder dizer, se o pai bebe demais, a criança vai beber? Se o pai usa drogas, a criança também vai fazer? Se o pai é marginal ou tem uma atitude errada lá fora, pode ter certeza que essa criança também vai ser. Pode-se dizer isso porque o pai é considerado aquela coisa do herói, né? É o exemplo do meu pai, o meu pai é aquele que vai me dizer coisas certas ou não. Você acha que isso pode acontecer, já é de fato ou não? Não é assim? Não necessariamente, porque assim, né, acho que são duas situações, né? Esse exemplo, por exemplo, né, de um pai que é usuário de droga, que é alcoólatra, né? Todos esses exemplos que você falou, o que é importante a gente falar para a criança e para o adolescente, né? A verdade, porque assim, às vezes a gente adulto, a gente vai justificando, porque adulto pode fazer. Não pode, né? Então assim, né, o que o pai está fazendo, né, que a gente está usando de exemplo aqui, está errado, né? Então, falar a verdade, né, olha, isso não está certo, não está certo beber, né, dirigir, não está certo chegar drogado em casa, né? Não é porque ele é um adulto que ele pode fazer isto, né? Está errado, porque senão a gente fica justificando as coisas porque é adulto e a criança vai introjetando isso, né? Então quando eu for adulto eu vou fazer a mesma coisa, porque adulto pode fazer. Né? E é claro que a gente vai respeitar a idade de cada criança que a gente tem em casa, de cada adolescente, né? Então tem adolescente que dá para conversar mais, falar
mais a fundo a respeito, tem criança que dá para falar o que ela tem condições de entender, mas acho que o importante, principalmente nessa coisa, né, do mau exemplo, né, é a questão de falar a verdade, porque não está certo, não é porque é adulto que pode fazer, né, senão ele vai ser um adulto que vai fazer o que ele quer, porque adulto pode fazer o que quer, é assim que ele vai crescer pensando isso, né, e aí assim, em relação, né, ao referencial de herói, né, que as crianças têm em relação ao pai, né, isso é muito legal, né, porque para a criança, o pai, né, ele vê como aquele que tem superpoderes, né, imbatível, né, só que esse pai, ele é humano, e às vezes, né, os pais não querem mostrar as falhas, mas assim, ele tem essa coisa bonita de ter essa imagem legal do pai, né, só que ele é humano, então às vezes a gente fala assim, não vou falar mal do pai, né, porque senão vai desconstruir essa imagem que tem. Não, né, pode falar, uma coisa não anula a outra, né, muito pelo contrário, ele vai tendo mais admiração, poxa, se meu pai, né, é igual a mim, o Mano é, eu também posso errar, mas meu pai também faz um monte de coisa legal, então eu também vou fazer um monte de coisa legal. E se a gente pensar no pai em relação a isso, como você disse, né, somos, o pai, ele tem suas falhas, como a mãe tem suas falhas na criação, não é o tempo todo certinho, né, a gente pensa assim, nossa, existem atitudes que parecem oferecer problemas na educação, e outras parece que está tudo bem, você gritar com uma criança no momento, ou agir de um modo muito agressivo, no sentido que estou preocupado aqui, você fica me atormentando, menino, né? E lógico que em muitos momentos isso pode acontecer na relação do pai e a mãe. Agora, qual que é a diferença, ou se pode dizer que tem essa diferença na educação da criança, a atitude de pai, a atitude de mãe? Tem diferença? Minha mãe, eu entendo assim, meu pai eu entendo diferente, ou é tudo igual? Não, é tudo igual, né? Sempre lembrando assim, o que a criança vai pegar? Ela vai pegar os exemplos, né, que ela tem dentro de casa, né? E a criança, ela não consegue discernir, né? Meu pai está fazendo isso, pode, não pode, minha mãe está fazendo isso, pode, não pode. Não, para ela é o adulto que é a referência, né? É que assim, enquanto mãe, ela tem algumas referências, enquanto a figura de pai, ela tem outras referências. Mas tudo é referência de adulto para criança. Né? E às vezes, assim, nós adultos, nós fazemos umas coisas que são muito erradas, né? Então, por exemplo, que você falou, né? Então, assim, eu cheguei nervosa, né? Eu tive um dia estressante, aí eu chego nervosa, desconto em todo mundo, né? Aí eu, enquanto adulto, estou justificando que eu sou assim porque eu tive um dia muito tenso. O que a criança está vendo? O que a adolescente está vendo? Uma atitude agressiva, isso tanto do pai como da mãe, né? Então, é isso que ela vai guardar para ela, que é o certo, né? Eu posso chegar, não nem falar boa noite nem nada e já vou chegar brigando com todo mundo, né? E nós adultos a gente vai justificando, mas eu estou assim porque eu estou cansado, mas eu estou assim porque eu estou estressado, né? Então nós adultos pensamos que são pequenas atitudes, porque na nossa cabeça a gente está se justificando, né? Mas não, então a gente tem sempre aquela regrinha. O comportamento que eu estou reproduzindo é o que o meu filho vai achar que é correto. Né? Então, então vamos pensar, qual atitude o pai, já que a gente está falando da figura pai, né, pode passar de positivo, seja para a filha, porque o pai tem uma ligação com a filha mulher muito mais, às vezes com o filho, né, e assim por diante, e a gente pensa assim, qual a atitude positiva que um pai, claro, são várias, mas você poderia pontuar o que um pai deve ser para um filho, para uma filha, o que eles também sentem isso, e o que poderia ser mau exemplo? Então, a gente tem que, assim, o que representa a figura do pai, né? Representa responsabilidade e representa o contato com a realidade, né? Então, assim, um pai que, uma atitude muito positiva, um pai ser carinhoso, né? Porque às vezes alguns pais acham que demonstrar o carinho, demonstrar afeto, vai falar que ele é fraco, né? Porque só quem está demonstrando afeto é fraco. E não é verdade, né? A criança, ela precisa dessa demonstração de afeto para se sentir amada, para se sentir segura. E é isso que ela vê na figura do pai, né? Por exemplo, uma atitude que eu acho que é bem legal, né? Assim, o pai, ele não precisa ser, ele tem que ter autoridade e não ser autoritário, né? Porque assim, a autoridade,
né, envolve respeito. E ser autoritário, ser aquela coisa que impõe, vai desenvolver medo, né? Então isso não é legal, porque é legal eu ter uma educação onde haja respeito, não haja medo. Eu vou fazer porque eu estou com medo? Não, eu vou fazer porque eu respeito, porque meu pai tem os valores, isso é certo e isso é errado. Né? Uma outra atitude que é bem legal, assim, colocar limites, né? Porque assim, aquele pai que permite tudo, né? O que a criança vai estar entendendo? Meu pai nem liga para mim, porque eu posso fazer o que eu quero, né? Então, meu pai não está nem aí comigo. E não é verdade, né? Ele acaba se tornando ausente, mas é porque ele tem essa dificuldade de colocar limites, né? E tem as coisas ruins também. Eu acho que uma coisa muito importante, por exemplo, né, que nós adultos às vezes fazemos, uma atitude que eu acho bem assim ruim, por exemplo, mentira. Né? Então a gente está em casa, alguém liga pra gente, a gente pede pro filho falar, fala que eu não estou. Né? Então assim, está vendo que tá, né? É uma mentira. E aí a gente vai justificando, mas é uma mentirinha do bem. Não existe isso. É uma mentira. Mentira é mentira. Né? E é isso que a criança e adolescente vai introjetar, vai guardar para ele. E é o que ele vai acabar reproduzindo. Né? Formas agressivas de falar, às vezes, né? A criança vê o pai e a mãe, um sendo ríspido com o outro, um brigando com o outro. Né? Essa atitude é isso que ele vai guardar como certo. Né? Eu vou tratar, né, quem está junto comigo desse mesmo jeito, porque o meu pai trata minha mãe desse jeito, eu vou tratar minha namorada desse jeito também. Né? Então, porque a gente vai, nós enquanto adultos vamos justificando. Né? Eu sou adulto, estou cansada, eu posso falar uma mentirinha do bem, é mentira, não existe isso. Eu pediria que você pudesse dar uma mensagem, o que você teria para falar para os pais de hoje, já que é o Dia dos Pais, né? Uma orientação que seja, com poucas palavras aí, falar para a gente. Sim, a figura do pai é muito importante, legal vocês estarem, né, fazendo a semana para os pais, porque geralmente a gente, né, ressalta mais a figura da mãe. O pai é muito importante, essa figura, né, do homem é importante, tanto para a menina como para o menino. Né? E para ser um bom pai, não tem uma regra, tem bom senso. E acho assim, se ele consegue ser uma boa pessoa, né, um bom ser humano, ele tem tudo para ser um bom pai. E às vezes a gente erra, né? A gente faz as coisas que a gente está fazendo certo, e às vezes a gente erra, mas não tem problema a gente errar. Né? O problema é quando a gente não admite, quando a gente fica, né, naquelas ideias que a gente acha que está certo, e não está errado e não é verdade. Então, assim, a criança que tem um pai presente na sua vida, né, ela cresce com muito mais segurança, com muito mais confiança, a autoestima dela fica mais elevada, né, porque ela tem essa figura que representa essa força, esse poder.